Bom dia. 1 hora de atraso por questões técnicas aqui. Noite passada minha Wi-Fi caiu e não voltou mais e só consegui conversar com o pessoal do suporte agora de manhã cedinho. Então, por isso do atraso. Enfim, eu venho recebendo muitas pessoas que me perguntam, principalmente, sempre a mesma pergunta, diferente em diferentes casos. Gabi, por que isso se repete na minha vida? Eu faço as coisas que eu preciso fazer, eu tomo as decisões que eu preciso tomar, mas as situações se repetem, tanto no trabalho, quanto nos relacionamentos, quanto na minha relação com os meus filhos, na minha relação com a minha família, e eu não sei como sair disso. A vida como um todo, ela é cíclica, né? As coisas vêm pra gente, a gente passa por aquela situação, por aquela experiência, e quando nós absorvemos aquilo que a gente precisa absorver, é natural que a gente cresça e que a gente precisa e que a partir daí a gente cresça, né? Tome decisões para fazer algo novo, para criar um novo projeto, ou fazer uma mudança, ou crescer, porque o ciclo natural das coisas é crescimento. Todo mundo cresce, todo mundo passa por esse ciclo na vida, de amadurecimento, de agregar mais conhecimento, novas experiências, e sempre vai ser assim. Só que quando as coisas se repetem muito na nossa vida, é porque ou a gente ainda não aprendeu aquilo que precisava aprender, ou nós estamos extremamente apegados a uma situação, ou a um relacionamento, ou a um lugar, ou a um estilo de vida que às vezes aquilo não é mais saudável pra gente e a gente, pra crescer, nós precisamos desapegar daquilo, né? Falando assim parece tudo muito abstrato e tudo muito difícil. Como que eu vou fazer esse processo de abrir espaço para algo novo da minha vida? Nós, como seres humanos, temos muitas dificuldades em desapegar, né? Em soltar as coisas, em se liberar de coisas. É assim com pessoas, é assim com coisas materiais, é assim com experiências, é assim com tudo. Porque nós temos uma necessidade muito forte de nos sentirmos pertencentes, de nos sentirmos parte de algo. Então, o que acontece? Sempre que lá no nosso inconsciente ou no nosso emocional, algo acontece que como se virasse uma chavinha, assim, tocasse num botãozinho lá no nosso inconsciente, que ativa o medo de deixar de pertencer a algo, o medo de ficar sozinho, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de desapegar de algo ou se liberar de uma situação e algo ruim nos acontecer. Então, o que acontece? Por causa desse medo que nós temos muito forte de deixar de pertencer a algo, seja um grupo, seja uma família, seja um estilo de vida, muito medo nós temos geralmente do que as outras pessoas vão dizer ao nosso respeito. Então a gente fica apegado naquelas situações, naquelas pessoas, nos lugares, enfim, no que quer que esteja acontecendo na nossa vida, e a gente não solta aquilo. É como se nosso emocional e nosso inconsciente dissesse: eu não posso viver sem isso. Como que eu vou me liberar disso? Mesmo que a gente queira, com uma vontade muito forte, uma mudança na nossa vida. Mesmo que a gente queira muito trocar de cidade, trocar de trabalho, ganhar mais dinheiro, criar um projeto novo. Mesmo que a gente queira muito que algo novo e melhor entre na nossa vida,
por causa desse medo, a gente não permite que as coisas novas cheguem pra gente. Porque ou nós temos uma crença sistêmica, ou que foi instalado em nós, que as coisas têm que ser sempre daquela maneira, porque sempre funcionaram assim. E se a gente se abrir, se liberar dessas coisas que sempre foram assim, eu vou dar exemplos práticos daqui a pouco, e se abrir para algo novo, parece que nada mais vai funcionar, que a gente vai perder tudo, que a gente não vai conseguir sobreviver, que vai dar tudo errado. Aí a gente fica sempre andando na mesma linha, mesmo que a gente queira andar na linha do lado, né? Eu vou dar um exemplo muito prático. A maioria das pessoas que estão aqui ou que vão ver esse vídeo depois, com certeza já trabalharam em alguma empresa, né? Ou ouviram isso dentro da própria família. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo de quando eu trabalhava numa empresa há um bom tempo atrás. E a nossa região aqui, ela é uma região que existem muitas empresas familiares, né? Então, o que acontece? Às vezes, vem uma pessoa nova para essa empresa, ou para nossa equipe de trabalho, enfim, cheia de ideias, que viveu experiências diferentes, que traz uma visão totalmente nova, inovadora, novas técnicas, novo jeito de falar, tudo novo e diferente. Aí essa pessoa vem para essa empresa, né, com o intuito de realmente agregar, fazer algo diferente, trazer algo novo e fazer com que as coisas cresçam. Só que o que acontece? Às vezes essa pessoa cai numa equipe onde tudo sempre foi feito daquela maneira, de uma maneira daquele jeito, com um método específico, né? Aí o que acontece? A equipe sabe que precisa crescer, que precisa bater as metas, que precisa dar mais resultados, e a forma como aquela equipe está fazendo não funciona mais. Dá um pouquinho de resultado, mas não traz o resultado que realmente precisa vir. Aí o que acontece? Essa pessoa nova, ai, doutora Laís, que bom você aqui, saudade, eu quero te encontrar de novo. Enfim, essa pessoa nova que chegou com um monte de ideia, com um monte de coisa, ela não é aceita, porque dá medo. Porque aquela equipe tem medo de se liberar das velhas práticas para trazer algo novo. É medo de que eles sejam descartados, medo de que eles não vão mais ser reconhecidos, e eles acabam não se abrindo para aquela pessoa que trouxe muitas coisas novas para a equipe, para que as coisas andem, né? Claro, eu tenho um monte de questões sistêmicas envolvidas nisso, que não vale a pena entrar agora, tá? Mas o que eu quero ilustrar com isso? Que sempre que a gente quer nos abrirmos para algo novo, é muito necessário que a gente se libere das coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. Seja um hábito, seja um relacionamento, seja um estilo de vida, seja uma cidade, seja um trabalho, seja o que for. Como que nós vamos querer um resultado diferente na nossa vida se nós ainda estamos total e completamente apegados a algo que não faz mais sentido pra gente? É por causa desse pertencimento que eu falei antes, né? Que é muito difícil a gente soltar e se abrir pro novo. Então, o que acontece? Quando a gente quer algo muito novo, algo muito diferente, a nossa alma, né? O nosso ser vibra por algo novo, por algo diferente, ou por um relacionamento novo, ou por uma nova forma de trabalhar, ou uma nova experiência de vida, seja o que for que você aí, dentro do teu ser, como indivíduo, quer para tua vida de novo e diferente a partir daqui, olhe para tua vida, olhe para os teus hábitos, olhe para as pessoas que fazem parte da sua vida, olhe para os círculos de amigos que você está, olhe
para a forma como você se relaciona consigo mesmo. Olha até pro teu guarda-roupa. Quantos de nós, pelo menos uma vez por ano, vai pro guarda-roupa? O guarda-roupa é um exemplo perfeito, né? Quando a gente quer fazer esse movimento de se abrir para algo novo. Olha lá pro teu guarda-roupa e vê quantas roupas que estão lá que você não usou e que só estão lá e que você deixa ali por apego. Ah, um dia eu vou precisar. Ah, mas, né, eu gosto tanto dessa roupa, mas ela nem fica bem, né? E a gente vai deixando aquilo. O guarda-roupa é um exemplo excelente. Porque às vezes a gente faz a mesma coisa que a gente faz com as nossas roupas com os nossos hábitos, com as pessoas que estão na nossa vida, com as decisões que a gente deveria tomar e não toma. A gente faz a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. Então, como que eu vou querer mudar toda a minha forma de me vestir se eu não pego aquelas roupas velhas que estão lá no meu guarda-roupa, que estão lá simplesmente por apego, e eu não dou um novo destino para elas? Tem pessoas que têm roupas que não utilizam, que estão no guarda-roupa há anos. E fica ali, fica sempre ali, né? E tem pessoas que fazem isso com as emoções, com os sentimentos, que estão segurando uma mágoa de alguém por anos, por anos. Vamos pegar relacionamentos amorosos como exemplo. Como que eu quero um relacionamento novo com alguém totalmente diferente daquilo que eu vivi até então, se eu ainda carrego mágoa, sofrimento, um ódio terrível e um monte de memória no meu corpo de todos os relacionamentos que eu já passei? Ai, Gabi, mas como que eu vou saber se eu ainda carrego mágoa do meu antigo relacionamento? Se perceba. Quantas vezes, quando você vai conhecer alguém novo, você diz o seguinte: ai, mas é tão parecido com fulano, ou é tão diferente do fulano. Ou ainda, ai, mas meu antigo relacionamento fazia isso, mas a pessoa com quem eu ficava antes fazia tal coisa, era diferente, né? Ou, ai, eu não quero mais viver aquilo que eu vivi com a pessoa que eu estava antes. A gente tá sempre batendo na mesma tecla em relação aos relacionamentos. Sempre dizendo, né? Sempre reafirmando aquilo, reafirmando e alimentando aquilo ali. Quando, na verdade, outra coisa que nós fazemos muito é ficar vendo em rede social o que aquela pessoa que já não faz mais parte da nossa vida há anos está fazendo. Quantas e quantas, principalmente as mulheres, os homens também fazem isso, e muito. Mas as mulheres são campeãs, né? Terminou um relacionamento de, sei lá, 5, 10 anos atrás, às vezes até há pouco tempo, a pessoa vai lá e fica xeretando nas redes sociais como que a pessoa tá, o que a pessoa tá fazendo. Ah, ela tá muito feliz, né? Como assim? A gente terminou, aconteceu tudo aquilo e essa pessoa não tá triste? E fica ali por anos. E aí, o que acontece? A pessoa entra o antigo relacionamento entra no novo, né, com uma outra pessoa, vai lá ver com quem que essa pessoa está, quem que é a pessoa com quem ele está, se tá feliz, se não tá, o que tá fazendo, o que não tá fazendo, e fica alimentando aquilo ali, alimentando aquilo. E é como se no nosso corpo criasse ao redor do nosso corpo, da nossa mente, de todo o nosso ser, uma bolha densa que é muito difícil sair. Muito difícil sair. E a gente fica apegado naquele hábito de ficar sempre fazendo isso. Além disso, a gente toma a pessoa com quem o novo relacionamento do nosso ex-companheiro, do antigo companheiro, namorada, enfim, como inimigo. Aí fica alimentando sentimentos também em relação a isso. Quando, na verdade, tudo que a gente precisa é, terminou o relacionamento, para um pouco. Não vai ficar querendo entrar em 50 tipos de relacionamento.
Para por pelo menos uma semana e olha para as tuas emoções. Não é se fechar para balanço, não é isso. É simplesmente parar pelo menos por alguns dias e olhar para as tuas emoções. Se perceber. Como que foi esse término? Foi bom? Não foi bom? Foi respeitoso? Não foi respeitoso? Quais são as dores, as mágoas que eu acumulei dessa relação? O que ainda está muito denso e incrustado em mim, que eu tô sofrendo muito com aquilo em relação a tudo que aconteceu com aquela pessoa? O que eu preciso aprender com isso? O primeiro passo para a gente se liberar para algo novo é a gente parar pelo menos por alguns dias ou um momento e avaliar tudo que viveu, o que precisa aprender, o que está sentindo, o que quer para a vida a partir desse momento e começar a fazer os processos de liberação. De liberação é o quê? Vale a pena eu ficar carregando essa mágoa, esse ódio? Não. Tá, mas eu não consigo me liberar disso. Então eu vou olhar para essa mágoa, eu vou olhar para esse ódio, eu vou olhar para o que está acontecendo aqui dentro, vou organizar tudo isso daqui e no momento certo eu vou deixar ir. Ficou com tudo organizado, já tá tudo certo, já consegue olhar para a pessoa sem querer matar a pessoa, sem ter um ódio gigantesco, ou não tem medo de andar na rua e encontrar o ser humano e sentir um monte de coisa, então segue a vida. Para de ficar xeretando na vida daquela pessoa e se abre pro novo. Se libera daquilo. Deixa passar, deixa ir. Tem pessoas, situações, lugares na nossa vida, experiências, que elas vêm pra gente simplesmente passar. Tudo na nossa vida vem simplesmente pra gente passar por aquilo, aprender algo, evoluir, mudar e seguir em frente para uma experiência nova. É assim que se abre para algo novo. Se liberando das coisas que não fazem mais sentido pra gente. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Eu confesso, eu sempre tive muita dificuldade mesmo com tudo isso. Eu ficava apegada muito em situações. Eu sofria horrores. A última vez que isso aconteceu foi há pouco tempo atrás. Eu tava vivendo um ciclo que já não fazia mais sentido para mim. No trabalho, em grupos que eu participava, em situações que eu vivia, que estava me sobrecarregando. Não porque aquelas pessoas são ruins, nada disso. Mas porque eu precisava dar um passo além. E o que eu fazia? Eu não fazia. Eu ficava ali ainda, porque lá no meu inconsciente e no meu emocional, eu acreditava fielmente que eu não poderia crescer, ser feliz ou realizar os meus sonhos se eu saísse dali, se eu mudasse. E eu ficava. Aí o que acontecia? Um monte de situações difíceis começou a acontecer na minha vida. Comecei a ter um monte de problema financeiro, porque começou a aparecer um monte de situações aonde eu tinha que resolver e dar mais energia e atenção para aquilo, e em vez de eu dar mais energia e atenção para aquilo, eu continuava fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Então, a vida começou a me trazer um monte de sinais de que eu precisava mudar. E eu não olhava para aquilo. Aí começou a entrar numa bola de neve, né? E eu cheguei num pico de estresse gigantesco. Que tudo que eu queria era me enfiar dentro de uma caixa, não falar mais com ninguém, começar a culpar, encontrar um culpado, o culpado, quem é o culpado? Até que eu me dei conta que a culpada era eu. A culpada era eu que estava me apegando a coisas, situações e pessoas que não iam resolver minha vida. Quem ia resolver era eu. E eu tinha que aceitar esse ciclo natural das coisas. Foi difícil. Foi bem difícil. Mas quando eu parei e eu consegui perceber aquilo que eu precisava aprender,
com essas situações e finalmente me perdoar por tudo aquilo que tinha acontecido e por as minhas escolhas, as escolhas que eu fiz, e parar de lutar contra. O que é lutar contra, né? Lutar contra é a gente ficar remoendo coisas. Ai, por que foi desse jeito? Por que eu tomei tal decisão? Por que fulano fez isso? Por que aconteceu tal coisa? Para de lutar contra isso. Quando a gente fica lutando contra as coisas que aconteceram, a gente também tá apegado. O parar de lutar contra é esse movimento de percepção. Percebe o que precisava aprender. Percebe qual é a tua parte nas coisas. E quando atingir o movimento de ok, tá tudo bem agora, eu entendi que eu precisava aprender. Às vezes dá vergonha, dá muita vergonha. Muitas vezes eu tive muita vergonha de admitir pra mim mesma as coisas que tinham acontecido. E que eu me coloquei em situações aonde as pessoas me causaram algum dano. E que eu me coloquei nessas situações porque eu era carente. Eu era carente de atenção, eu tinha medo de deixar de pertencer. Então eu ainda tive que olhar para tudo isso. Quando eu finalmente admiti, ok, tá bom, é isso que eu tenho que aprender. Tenho que aprender que realmente o universo, a vida como um todo é cíclica, né? Os ciclos têm um início, um meio e um fim, e isso não é um adeus, isso é simplesmente um processo que a gente precisa passar, né? Por isso que muitas pessoas que estão há 10, 15, 20 anos numa empresa e têm uma vontade gigantesca de empreender, ou de começar o seu próprio negócio, ou de simplesmente mudar para uma empresa nova, fazer algo diferente. Ficam ali se culpando por muito tempo e não conseguem fazer o processo de se abrir ou simplesmente procurar uma nova oportunidade. Porque acreditam lá no inconsciente que elas estão erradas em fazer isso. Que elas vão ser ingratas, que elas vão ser mal vistas. Às vezes a gente vai ser assim, visto assim, sim. Vai ser. Mas isso é do outro. O que o outro vai pensar a respeito da nossa decisão, o que o outro vai sentir a respeito da nossa decisão, é dele. O importante é que a gente sempre faça isso com muito respeito, né? E principalmente com muita sinceridade. É difícil, é bem difícil. Eu passei por esse processo também. No processo de transição profissional, quando eu estava ainda trabalhando em prestando serviço, né, para empresas, e além de prestar serviço, estava fazendo processo de atendimento, eu demorei muito para assumir, realmente é isso que eu quero, né? Eu assumi depois, tá, é realmente esse outro universo que eu quero trabalhar com as coisas que eu sinto que é melhor para mim, e eu ficava naquela, tá, mas se eu fizer isso, será que as pessoas para quem eu trabalho vão achar que eu sou ingrata? Será que essa pessoa que me deu uma oportunidade lá no momento que eu estava realmente precisando muito, ela vai me ver como alguém ruim? O que ela vai pensar em mim? Né? A gente fica muito pensando e dando muita importância para o que o outro vai pensar em nós. Quando na verdade, às vezes o outro não tá nem aí. Ou quando vai ser muito melhor para aquela pessoa se eu tomar essa decisão. Vou dar outro exemplo meu, tá? Foi o ano de... Não lembro se foi 2020 ou se foi 2021, eu não lembro, tá? Mas foi o ano que eu fiz realmente... tomei a decisão de sair da empresa onde eu trabalhava e ficar trabalhar com o que eu trabalho hoje, só com o que eu trabalho hoje, tá?
eu estava dividindo meu tempo entre prestar serviço para essa empresa e trabalhar com o que eu trabalho. E aquilo, além de começar a me sobrecarregar, eu comecei a perceber que eu não estava dando o melhor de mim, nem para uma coisa, nem para outra coisa. E o trabalho que eu estava fazendo para aquela empresa começou a ficar muito ruim mesmo. Porque eu já não sentia mais prazer em fazer aquilo. Não porque eu não gostava do que eu estava fazendo, eu até gostava do que eu estava fazendo. E eu comecei a me culpar. Poxa, essa empresa é tão bacana, sabe? Eles fazem os produtos tão legais. Eles poderiam crescer tanto, né? E eu ficava ali. Então, além de eu emperrar o meu crescimento, eu emperrava o crescimento deles. Então, além de eu não crescer, aquela empresa não crescia, todas as pessoas daquela empresa também não iam crescer, porque se eu não fizesse meu trabalho bem feito, eles não iam vender, né? Iam vender, mas iam vender menos. Iam ganhar menos dinheiro, ia ter menos trabalho pro pessoal lá dentro, ia gerar mais estresse, porque eles iam ser muito mais cobrados. Se eles fossem pedir um aumento, eles não iam ter, porque a empresa não estava, né, rendendo o que precisava. Então, o fato de eu não estar fazendo o meu trabalho direito, porque eu estava apegada a uma situação, desencadeou um monte de outras situações. Quando eu realmente decidi, tá bom, chega, eu vou conversar com esse pessoal, eu não vou renovar contrato com eles, o que eu posso oferecer para eles é tal período de tempo, né? Nessa conversa, eles decidiram que não precisava, que eles iam encerrar e que estava tudo certo. E até me fizeram uma contraproposta para ver se eu queria ficar e tal, não, né? E quando eu saí, eu comecei a perceber que eles começaram a crescer. E eles começaram a apresentar um trabalho muito bom. Porque a pessoa que entrou no meu lugar começou a fazer um trabalho excelente, que eu não tinha condições de fazer. Primeiro, porque eu não queria me desenvolver naquela área de novo, e eu não estava colocando a minha energia naquilo. Então, além de eu crescer, que aí o que aconteceu? Eu fui para o movimento terapêutico, né? Fiz a transição profissional, já estava com um monte de formação lá, né? Já estava com vários pacientes. A minha agenda aumentou, porque o tempo que eu dedicava para aquela empresa, eu comecei a dedicar para isso, e o trabalho daquela empresa melhorou. Tanto que desde lá, essa empresa abriu mais uma loja, o trabalho deles ficou muito bonito. Então, o que acontece? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, percebam, às vezes, uma decisão nossa de ficar apegado a uma situação, a uma pessoa, a um grupo, ao que for, nos impede de crescer, de ir para algo que a gente realmente quer, de ir para algo novo, e também impede as outras pessoas que estão envolvidas nisso de também crescer. Então, para mim, o fato de nós não nos liberarmos de algo que não faz mais sentido para nós é um ato egoísta. Por quê? Porque além da gente... Perdão, os barulhos que vocês estão ouvindo é o meu gato. Tá? Ele tá bem agitado hoje. Então, além da gente não se desenvolver e não crescer, a gente emperra o crescimento de outras pessoas. A gente impede que outras pessoas também se desenvolvam. Por medo, por apego. Então, para a gente se abrir para algo novo, é muito importante fazer esse processo de liberação. De deixar as coisas irem. De perceber que eu não preciso
ficar numa relação, num trabalho, num estilo de vida que não me faz evoluir e que faz com que as outras pessoas também não evoluam. É muito egoísta da nossa parte. Ai, Gabi, mas eu tenho um medo gigantesco, medo. Tá bom, então vamos olhar para esse medo. Eu também sempre tive muito medo. Muito, muito, muito medo. Eu sempre tive muito medo de perder tudo. De não ter mais casa para morar. Eu sempre tive muito medo de não ter com o que pagar as minhas contas. Eu sempre tive muito medo do banco ficar me ligando e me cobrando coisas. Porque a minha família sempre falou que isso era um horror. Que só pessoas perdedoras faziam isso. Eu cresci por muito tempo ouvindo isso. Então eu fui acumulando um monte de crença, um monte de medo, que me tornou extremamente apegada a tudo. E foi muito difícil para mim entender que as coisas são cíclicas, que tudo é um ciclo. E que quando a gente precisa se abrir para algo novo, é muito importante deixar algo ir. Seja uma emoção, seja uma pessoa, seja um sentimento, seja o que for. Às vezes tudo que a gente precisa é trocar um hábito na nossa vida. Exemplo de relacionamento de novo. Terminou um relacionamento? Param por pelo menos uma semana, 15 dias, um mês, enfim, o que for. Olha para aquilo que tu tá sentindo, olha para aquilo que aconteceu, para de negar. Agora eu tô fechada para balanço, agora eu vou isso, agora eu vou aquele outro. E vai se enfiando em um monte de coisas e não olha para as tuas emoções. Para um pouquinho. Olha para as tuas emoções. Olha para o que está sentindo. Reavalia tudo o que aconteceu. Se perceba. Procure ajuda se for muito traumático, muito difícil. Tem como superar uma relação? Sim. Tem como aprender o que precisávamos aprender nessa relação e se abrir para algo diferente, seja por uma relação consigo mesmo, seja por um período vivendo o que tem vontade de viver, seja se abrindo para uma nova relação, sem repetir os padrões da antiga. Então, faz esse processo de se reavaliar e começa a olhar para a tua rotina. Tá, eu terminei uma relação, eu olhei para as minhas emoções, agora eu tô bem, eu já consigo olhar para essa pessoa e não sentir mais nada. Então eu vou mudar algo, muda o cabelo, muda o estilo de se vestir, começa a participar de um grupo de esporte. Mas eu não sou boa em jogar. Vai, segunda-feira eu vou fazer algo que eu nunca fiz e que sempre ficava me dizendo, Gabi, vai e faz. Gabi vai dizer, não, eu não sou boa nisso, eu não sei. Eu vou para um jogo segunda-feira, marquei uma aula, eu nem lembro o nome do jogo que é, mas eu marquei uma aula, vou lá, vou fazer. Vou ver como é que é. Pra quê? Pra mudar a rotina. Pra que eu tô fazendo isso? Porque eu percebi que a rotina que eu estou tendo não vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Eu tenho um monte de coisa nova pra fazer. Tem um monte de pessoas me pedindo evento, me pedindo atendimento, pedindo mais conhecimento. Gabi, eu quero aprender mais contigo. Gabi, eu quero, né? E eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o meu estilo de vida e a minha rotina estão cheia de coisas que não me permitem ter espaço para mim tirar tempo para fazer o que eu preciso fazer. Então eu vou ter que mudar. Seja ir numa academia diferente, seja mudar os meus horários, seja ir na academia ao meio-dia e almoçar antes ou almoçar depois, seja o que for. Às vezes é um hábito pequenininho que a gente só precisa desapegar desse hábito e fazer algo diferente. Para aí sim, esse movimento novo vir, né? Às vezes tudo que a gente precisa fazer é parar de ficar 4 horas do nosso dia vendo vídeo, passando feed do Instagram, ou passando feed do TikTok, ou mandando vídeo para as pessoas. É bom? Em algum momento é bom.
Mas que tipo de conteúdo você está olhando? É conteúdo que realmente agrega? Ai, tá, mas eu vou ver vou ver novela pra espairecer. Vai caminhar. Tá lutando. Quantas pessoas que vêm trabalhar na hipnose, questões de emagrecimento, tem questões sistêmicas muito profundas em pessoas que não conseguem emagrecer? Tem. Né? Tem questões emocionais muito profundas em pessoas que têm dificuldade de emagrecimento? Tem sim, tá? Tem, realmente tem, tá? Então, isso é importante ser olhado. Mas outra coisa, no dia a dia, que também é muito importante ser olhado, é quando a gente tá querendo uma vida mais saudável ou ir para um processo de emagrecimento, a gente não muda os nossos hábitos. É muito difícil a gente mudar os nossos hábitos. Isso também entra aquela questão do pertencimento que eu falei antes, tá? Principalmente quando a gente vai trabalhar a questão de emagrecimento. Então, às vezes, a gente tá lutando contra uma balança, um processo de emagrecimento, e a gente não consegue fazer um movimento diferente na nossa vida. Simples. Desligar a TV e para relaxar, para espairecer a mente, em vez de assistir novela, assistir Netflix e caminhar. Meia horinha de caminhada. Já vai trazer um alívio para o nosso corpo, vai movimentar a nossa energia, vai fazer com que a gente respire um pouquinho e consiga trazer algo novo para nossa rotina, né? Olhar com outros olhos para nossa rotina. Então é muito importante que sempre que a gente realmente quer algo diferente, algo totalmente novo na nossa vida, a gente faça esse movimento de se desapegar de algo que não precisa mais. É muito importante. Porque o que a gente faz? A gente fica sentado na frente da TV, na frente do celular, esperando que as coisas caiam do céu no nosso colo. Uau, um novo namorado. Totalmente diferente dos antigos. Ou, um novo trabalho que me paga 10 mil por mês. Mas será que uma empresa vai querer me pagar 10 mil por mês se eu só dou de retribuição para ela 1.200? Porque os hábitos que eu tenho me impedem de me abrir pro novo? Ô, Brinati, que bom que tu tá aqui. Então é muito importante isso. Se desapegar daquilo que é velho. Desapega. Mudei de cidade. Tô totalmente apegada na cidade que eu tava antes. Eu tô querendo me mudar. Só que eu olho para as outras cidades e eu penso, não, essa cidade não, esse lugar não. Eu sei que um dia eu vou fazer um movimento diferente. Só que eu também não me permito visitar outros lugares e descobrir o que tem de bom naquele lugar. Eu me permito fazer isso? Não me permito. Então é outra coisa que eu tenho que mudar. Se eu realmente quero me mudar. Ai, tá, mas é muito difícil. Acha a solução. Pesquisa na internet, tem tudo hoje. Entra na internet e vai visitar um lugar diferente. Eu quero me mudar para Santa Catarina. Tá. Então, o que eu gosto, né? Se eu tô nesse lugar onde eu tô, o que me incomoda aqui? Me incomoda que não tem natureza perto, eu quero mais contato com a natureza, tá, mas que tipo de natureza eu gosto? Eu gosto de mar. Tá, então eu vou procurar uma cidade no litoral, né? Vou lá, vou passar um final de semana, vou ver como é que são as coisas lá, vou conversar com um grupo de pessoas que trabalham lá, vou fazer contatos, né, para ver se eu consigo um trabalho. Vou me abrir, vou visitar aquela cidade, vou viver aquela cidade, vou conversar com as pessoas que moram lá, para ver se realmente aquele é o meu lugar. E se for, começa a se organizar e vai. Não deu certo. Tá, volta. A vida é um ciclo. Aprendeu o que precisava aprender. É difícil? Às vezes é muito difícil. Porque a gente é muito apegado
as coisas, muito apegado. Outro exemplo bem interessante, para logo fechar nossa conversa, por exemplo, eu sou da época do Messenger, né, do MSN. Eu acho que foi o primeiro chat aí de internet. Acho que teve antes ainda, teve um que era da UOL, enfim, que não tinha nem imagens, não tinha nada, a gente só entrava lá e ficava conversando em chats, assim, com pessoas aleatórias que nem se conheciam. Enfim, acho que foi um dos primeiros chats antes do Messenger ainda, que eu nem lembro o nome. Era um nome bem famoso, assim, na época eu acho que eu tava, nem no ensino médio eu tava no fundamental, assim, gente, faz tempo. Então, enfim, né? Aí começou isso, aí começou a vir o Messenger, aí começou a vir o Orkut, aí quando veio o Facebook, ai não, né? Facebook, né? Da onde? Pensem, se eu quero, tá? Como pessoa ou como uma empresa, tá? Fazer com que as pessoas me conheçam mais na internet. Só que, como eu sou do tempo do Orkut e do Messenger, eu vou ficar lá, né? Mesmo só estando eu lá. E eu vou ficar ali, apegada naquilo, tentando crescer, tentando conhecer pessoas, tentando evoluir, forçando um negócio. Quando tá todo mundo aonde? Tá todo mundo no Facebook. Ou tá todo mundo no Instagram. Ou tá todo mundo no TikTok. Se aquilo que eu quero não tá lá no Orkut, e aquilo que eu quero tá lá no TikTok, por que eu ainda fico lá? Por que eu ainda fico apegada àquilo? Às vezes é resistência, às vezes é rigidez. Então, para mim atingir as pessoas que eu quero atingir, ou para mim conhecer as pessoas que eu quero conhecer, ou para que se eu quero ser vista, eu vou ter que sair de um lugar onde ninguém está me vendo, ou se tem pessoas lá, não são as pessoas que eu quero, e eu vou ter que ir para um lugar novo, aonde as pessoas que eu quero atingir estão. Esse é um exemplo muito prático e que a maioria de vocês vai entender a respeito de o que precisa ser feito para se abrir para algo novo. É esse processo de deixar morrer aquilo que precisa morrer. Às vezes é literalmente deixar ir aquilo que precisa ir, aquilo que não faz mais parte. Mas não é aquele processo de essa pessoa morreu pra mim. Não é isso. É o processo de eu não sentir mais necessidade de manter aquilo aqui, ó, ou na nossa rotina, ou no nosso dia a dia, ou no nosso círculo. Eu sempre fui muito apegada a pessoas. Pra mim sempre foi muito difícil e doloroso não manter mais uma relação de amizade, principalmente com pessoas que foram muito importantes pra mim. Eu ficava insistindo naquilo. E eu ficava, além de insistir naquela relação, eu ficava reclamando. Porque não consigo ter amigos novos, né? Quero viver coisas diferentes. Eu quero viver coisas diferentes, eu quero conhecer lugares diferentes, eu quero fazer coisas diferentes. Só que o que eu fazia? Eu tava sempre com as mesmas pessoas, que não estavam mais nem aí pra mim. Que eu não fazia mais nenhum sentido estar na vida delas, pra elas. Que eu começava a incomodar elas começavam a se sentir incomodadas com a minha presença. E nem elas percebiam isso, e nem eu percebia isso. Eu até percebia, mas eu ignorava, né? Então, o que acontecia? Eu ficava extremamente apegada àquilo. É muito difícil a gente se liberar e aceitar que, às vezes, uma amizade para nós não faz mais sentido. E aquilo que a gente precisa é aceitar isso e dizer, tá bom, eu te amo
muito como pessoa, eu te amo muito como amigo, mas eu não estou fazendo bem pra você e você não está fazendo bem pra mim, então a gente precisa seguir caminhos diferentes. É muito dolorido fazer isso, mas é o que vai abrir portas para que outras pessoas cheguem pra gente, outras parcerias, pessoas que estão vibrando na mesma frequência que a gente, que têm uma visão de mundo parecida ou que até tragam uma nova visão de mundo, que era tudo que a gente precisava e a gente não via por causa do apego. É um processo doloroso? Às vezes é um processo bem doloroso, né? Se liberar dessas coisas pesadas, desses apegos que a gente carrega. E sempre que a gente tá numa relação com alguém, seja de amizade, seja de relacionamentos passados, seja do que for, é muito importante que a gente olhe para o que ficou dessa pessoa em nós. Porque sempre que a gente se relaciona, principalmente em relações amorosas, quando há envolvimento sexual, um pouco dessa pessoa fica na gente e um pouco da gente fica nessa pessoa, né? E nós mulheres, nós carregamos muito no nosso útero, né? Então tudo fica ali, às vezes, preso. E o nosso útero não é feito só para gerar um filho, ele é feito para gerar os nossos projetos, para gerar a nossa vida, para trazer prosperidade, sim. Né? Prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade no que for. Então, às vezes, como que a gente quer se abrir para algo novo se o nosso centro energético ele está todo acumulado de tranqueira? Então, é preciso fazer processo de limpeza também. Às vezes, a gente precisa, sei lá, de um banho de ervas, de uma ação de descarrego, colocar o pé na terra, né? Fazer algum processo. Tá? Olha, Geisa, então, a maioria dos exemplos aqui eu passei por todos. E é um processo bem desafiador, mas vale a pena quando a gente realmente percebe que tem coisas que não fazem mais sentido pra gente e a gente consegue liberar isso, né? É bem importante fazer isso com respeito por nós, pelas outras pessoas também, porque as outras pessoas também têm uma história. Às vezes elas estão tão envolvidas naquilo e é tão difícil para elas também que elas não percebem que elas também precisam que você faça esse movimento para elas crescerem. E algumas pessoas não têm essa percepção. E quando a gente tem essa percepção, cabe a nós fazer esse movimento. Senão a gente fica sempre esperando, ai, mas por que fulano não sai da minha vida? Né? Eu tô esperando fulano fazer isso. Quando é a gente que tem que fazer, porque a outra pessoa ela não consegue, né? Por N motivos. Enfim. Falei um monte. Não sei se ficou claro, enfim. Mas a live vai ficar salva para quem quiser ver depois. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser conversar mais sobre isso, pode me chamar. Que eu tô sempre disponível, tá? Amanhã tem outra live com uma Nutri, que ela é especialista em aleitamento materno, é a Tanise, ela vai estar aqui comigo às 20 horas. A gente vai falar um pouquinho sobre, ela vai falar um pouquinho sobre a importância, né, da amamentação e por que eu tô trazendo ela, vocês vão entender amanhã. Porque o processo, né, de amamentação e como foi a nossa, né, a nossa amamentação interfere muito na forma como a gente se relaciona com a energia do receber, com a energia do dinheiro, as memórias que a gente carrega em relação à nossa amamentação e como foi a amamentação da nossa mãe, principalmente as mulheres que carregam memórias uterinas a respeito disso, tá? Então, a Tanise vai falar um pouquinho sobre o aleitamento materno, né, os benefícios, a importância, como é que funciona.
essa parte é com ela, porque ela é especialista nisso. Ela já trabalha com mamães e ela trabalha no hospital aqui de Erechim. E eu vou falar um pouquinho sobre essas memórias, né, uterinas que a gente carrega a respeito da nossa amamentação e da amamentação da nossa mãe também. E o que isso interfere na nossa vida. Principalmente o que isso interfere na nossa vida, tá? E qual a relação que isso tem com prosperidade, principalmente financeira, tá? E com as nossas emoções. Então, quem quiser, amanhã, às 8 da noite, eu e a Tanice estaremos aqui. E aproveitando, para as mulheres que estão aqui na live, ou que vão ver depois, terça-feira que vem, nós vamos fazer um benzimento uterino, que nada mais é do que um processo de limpeza, tá? Do nosso útero energético, de tudo aquilo que a gente acumula na nossa vida, de relacionamentos, de emoções, do que for, para liberar espaço, tá? Deixar ir aquilo que precisa ir, para abrir espaço para algo novo. Então, quem quiser vir, ainda tem vagas, tá bom? É online, vai ficar gravado. Um beijo e ótimo final de semana para todo mundo. Gratidão, Geisa!